Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira, uma segunda de muitas informações, muitas novidades, agitada, como vem sendo estes últimos dias na nossa colina histórica. Segunda de representação no CT Moacir Barbosa, segunda de pressão para o técnico Fernando Diniz após 7 jogos sem vencer e segunda de novidades quanto à chegada do volante Cauã Barros. Além dessas, muitas outras notícias, você verá aqui agora nesse Boa Noite que chega para você, te deixando muito bem informado, né, na noite desta segunda-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer o canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante, falando sobre essa tarde de representação no CT Moacir Barbosa, né? Porque o Vasco, que enfrentou neste último sábado a equipe do Mirassol, após ter na quarta-feira enfrentado a equipe do CSA pela Copa do Brasil, retornou ao Rio de Janeiro no domingo e, após um dia de folga realizado ontem, retornou às atividades no CT nesta tarde de segunda-feira, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Inclusive, né, hoje foi estreado, né, no treino o novo uniforme do Vasco da Gama, né, uniforme de treino, essa nova coleção da temporada 2025, já havia sido lançados novos uniformes, tanto o jogo 1 e o jogo 2, uniforme nas cores pretas e brancas, e agora foi a hora de ter a estreia dos uniformes de treino, essa nova coleção do Vasco da Gama. A próxima nova divulgação, né, a nova camisa a ser lançada, o novo lançamento, será o uniforme de número 3, tá? A expectativa é que seja muito bonito, né, como sempre foi os uniformes da Capa durante esses quase 5 anos de parceria, né, aliás, quase não, esses 5 anos de parceria, que ficará marcado por serem os últimos uniformes, porque a partir do início do ano que vem a Nike, né, será a mais nova fornecedora de material esportivo do nosso Vasco. Se você gostou aí desse uniforme de treino, deixe a sua opinião nos comentários. Pois, falando em treino, meu amigo, o principal assunto deste Boa Noite Gigante é a semana decisiva que o técnico Fernando Diniz terá pela frente. O Vasco enfrentará nessa próxima quinta a equipe do CSA em São Januário, jogo de volta das oitavas final da Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer para passar de fase, e logo em seguida ao CSA, no domingo, também em São Januário, o Vasco terá um desafio contra o Atlético Mineiro no jogo válido pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno. E o técnico Fernando Diniz terá essa semana para preparar o Vasco para esses 2 jogos, né? O técnico treinou hoje, treinará amanhã e também na quarta para o jogo contra o CSA e terá sexta e sábado para preparar a equipe olhando a partida contra o Atlético Mineiro. Pior momento hoje do técnico Fernando Diniz no comando da equipe diante dessa sequência ruim, sem vitórias. Inclusive, diante até desse momento, o jornalista Leonardo Baran trouxe hoje pela parte da manhã uma informação que pegou o torcedor vascaíno de surpresa, né? A informação é que o próprio técnico Fernando Diniz, ele vai colocar o seu cargo à disposição caso o Vasco da Gama não avance na Copa do Brasil contra a equipe do CSA nessa próxima quinta-feira. Uma informação que movimenta, que mexe com os bastidores da nossa colina histórica, né? O Fernando Diniz é um técnico muito bem quisto internamente, um técnico em que o elenco respeita, em que o elenco gosta, em que traz uma
um bom ambiente, né, dentro do CT Moacir Barbosa e que tenha total confiança por parte da diretoria do presidente Pedrinho. Então essa notícia ela choca o vascaíno e ela pega o torcedor de surpresa, mesmo diante da fase ruim. E olha, amigo, a fase é de fato muito ruim. Os números do Fernando Diniz são muito ruins, muito abaixo. O vascaíno criticou muito o técnico Fábio Carille durante todo esse início de temporada, mas hoje o aproveitamento do Fernando Diniz é pior do que o do técnico Fábio Carille, tá? O Vasco, para você ter noção, não vence há 7 jogos na temporada de 2025. Se a gente pegar o recorde dos últimos jogos do Vasco, a situação, meu amigo, ela é de fato vergonhosa. É um 3-2 para a equipe do Mirassol neste último sábado, é um 0-0 contra o CSA, 1-1 contra o Internacional, 1-1 contra o Independente Del Valle, 1-1 contra o Grêmio, 4-0 para o Del Valle e 2-0 para o Botafogo. Ou seja, dos últimos 7 jogos são 4 empates, 3 derrotas e nenhuma vitória. A última vitória do Vasco foi no dia 12 de junho. Completará quase 2 meses sem o vascaíno ver o seu clube vencer. Isso é um absurdo. A última vitória do Vasco aconteceu antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Isso não é normal. O vascaíno ele teve que ficar quase um mês vendo Fluminense, Flamengo e Botafogo jogando contra Gigante, Fluminense vencendo o Inter, Botafogo vencendo o PSG, Flamengo vencendo o Chelsea, e depois desse período em que o vascaíno ele foi desrespeitado, zoado, esculachado, chegou a hora do vascaíno ver o Vasco de volta a campo e ainda novamente não consegue ter alegria porque o seu time não vence. Isso, amigo, não tem como, não pode de fato acontecer. Então a situação é de muita pressão. Essa informação do Leonardo Baran, ela movimentou ainda mais os bastidores. O torcedor vascaíno começou a olhar com outros olhares a situação do técnico Fernando Diniz. Entretanto, mesmo diante hoje desse momento ruim, a informação do GE, nessas últimas horas de segunda-feira, é que o técnico tem ainda o total respaldo da direção de Pedrinho para seguir no cargo de técnico em São Januário, tá? A confiança de que o time pode e deve render mais, e por isso que o técnico Fernando Diniz vai permanecer. Os resultados, de acordo até com o pensamento dos dirigentes do nosso Cruz Maltino, não refletem as atuações da equipe, que tem, de fato, é inegável, dominado as últimas partidas. A avaliação por parte da diretoria Cruz Maltina é que o Vasco criou para vencer contra o Grêmio em São Januário, criou para vencer o Del Valle em São Januário, criou para vencer o Inter jogando no Beira-Rio e criou também para vencer o CSA em Alagoas. No entanto, ambos esses jogos, todos, melhor dizendo, esses jogos foram marcados por erros individuais da defesa e chances desperdiçadas no ataque. E também, além disso, fatores externos. Uma expulsão do Piton contra o Del Valle no Equador, a expulsão do Léo Jardim contra o Internacional, expulsões que essas prejudicaram, né? É claro, o resultado final da partida. O presidente Pedrinho tem muita confiança no trabalho do Diniz. O próprio já elogiou o técnico em diversos momentos, né? E até mesmo elogiou o próprio treinador após a sua chegada ao Vasco da Gama, observando os treinos no CT Moacir Barbosa, tá? Ele acredita que é possível que o Vasco produza mais e que o técnico também possa recuperar alguns jogadores que hoje não conseguem desempenhar vestindo a camisa Cruz Maltina. Mas a situação interna também mesmo diante da confiança no Diniz, a necessidade de reforços é real, tá? O Vasco vai ao mercado buscar contratações, mas isso é assunto para outro vídeo. O certo há um respaldo, mas esses 2 jogos, contra a CSA na quinta e contra o Atlético Mineiro no domingo, amigo vascaíno, serão partidas essenciais para a continuidade no trabalho do treinador. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha do técnico Fernando Diniz, se chegou a hora de uma mudança, ou se você, amigo vascaíno, confia, né, que as coisas poderão melhorar. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E indo em direção ao último assunto deste Boa Noite Gigante, um Boa Noite Gigante de fato mais curtinho do que normalmente acontece aqui no nosso canal. Uma informação que tivemos nessas últimas horas que de fato preocupou o torcedor com relação ao garoto Cauã Barros, volante contratado de volta ao Vasco da Gama após passagem brilhante pelo América Mineiro. De acordo com informações desta manhã de hoje, não poderia
atuar com a camisa do Vasco pela Copa do Brasil. O motivo? O volante já atuou na competição pelo América Mineiro. O regulamento ele até muda, né? Porque antigamente, quando você jogava a Copa do Brasil por uma equipe, você não poderia na mesma temporada disputar a Copa do Brasil por um outro time. O regulamento dessa temporada, de acordo com informações iniciais, trouxe mudanças para que o jogador que, mesmo tendo disputado a Copa do Brasil inicialmente por uma equipe, poderia ser inscrito até antes das oitavas de final e jogar por uma outra equipe. O Cauã, por exemplo, jogou com o América Mineiro no início da Copa do Brasil, mas se o Vasco tivesse inscrito antes do início das oitavas, ou seja, antes da partida contra o CSA na quarta passada, ele até poderia jogar. Ou seja, diante do Vasco não ter um inscrito, porque não regularizou ainda, o Cauã Barros não poderia mais atuar com a camisa do Vasco da Gama. Isso revoltou a torcida do Vasco, porque mostrou novamente um total despreparo, né, por parte da diretoria, mas diante aí dessa informação a gente foi procurar, foi buscar, e a informação, amigo, que eu tenho a trazer aqui a vocês é que diante disso o Cauã Barros pode sim, tá? Porque o regulamento ele indica que o jogador, mesmo tendo atuado por uma outra equipe, pode ser inscrito até mesmo depois das oitavas de final. Então, a situação do Cauã Barros não é tão problemática assim. Se espera que o Vasco em breve o regularize. E passando, né, do CSA agora, nessa próxima quinta-feira, o jogador ele possa vestir a camisa do nosso Cruz Maltino nas quartas de final da competição. Esperança grande. Cauã Barros é um baita jogador, um atleta que se destacou muito, né, vestindo a camisa do América Mineiro, vestindo a camisa também, né, do próprio Amazonas na temporada passada. Agora ela pode, de fato, né, ele pode de fato ajudar o nosso Cruz Maltino. Regulamento, só para trazer a você, né, traz uma flexibilidade e diz o seguinte, ó: se um atleta não atuou em nenhum jogo da terceira fase, ele continua elegível para defender outro clube. Então, no caso, né, o Cauã Barros ele não vestiu a camisa do América Mineiro pela terceira fase, pois o América Mineiro não se classificou para essa fase da competição. Então, diante disso, ele tem total possibilidade, ele está regularizado, caso o Vasco, é claro, regularizar a tempo, ainda não foi regularizado, mas está apto a ser regularizado para vestir a camisa do Vasco nessa competição. Se for até mesmo regularizado a tempo pelo Cruz Maltino, quinta-feira ele pode vestir a camisa do Vasco já contra a equipe do CSA. Informações é que ele mesmo ainda não sendo anunciado, ele já treina aí com o elenco no CT Moacir Barbosa. Ou seja, já conheceu o técnico Fernando Diniz, hoje, inclusive, foi o primeiro treino do Cauã com o elenco Cruz Maltino. O Vasco passou a semana passada toda, né, longe do Rio de Janeiro. Hoje teve a oportunidade do Cauã Barros ser reintegrado ao grupo principal. Boa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!